Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje, então, nós vamos trabalhar com exercícios do Enem, e vocês têm lá na apostila de número 4. Vamos fazer exercícios ali das páginas 10 até a página 13, certo? Então, vocês podem pegar a apostila, quem tem a apostila física, desculpa, quem não tem vai trabalhando aí em casa, né? Com a apostila online. Não sei como é que vocês costumam fazer, ok? Então vamos lá. A partir da página 10, nós temos o Enem 2019, depois uma outra questão do Enem 2019 PPL, que é aquela versão adaptada do Enem, Enem 2018, 2017. E são essas as questões que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, bora lá. Na página 10, na page 10, essa primeira questão nós já fizemos em aula, nós já trabalhamos com ela. Então, assim, eu não vou entrar em tantos detalhes, vocês já viram. Fiz ela em sala de aula, nas aulas presenciais. Também já devo também ter falado com vocês sobre essa questão em outras apostilas online, enfim, nós já trabalhamos com ela. Então, essa é a questão número 1. A alternativa correta era a alternativa B, tá? Que era convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Essa era a questão correta ali da número 1, tá? Só vamos dar uma repassada nela para quem não viu. Então, vocês têm o título que é Five Ways Pets Can Improve Your Health. São as 5 formas que animais de estimação podem melhorar a tua saúde. Lembre-se que o can, essa palavrinha aqui, é um verbo modal, ele modaliza a frase toda, a oração toda, e ele traz a questão da possibilidade. Então, aqui são apresentadas 5 formas que os bichinhos de estimação podem melhorar a tua saúde, ok? Então, que formas são essas? Quais são as dicas, né? As constatações da autora? Allergy Fighters, que ela alega que os bichinhos de estimação, eles podem melhorar o teu sistema imunológico a fim de diminuir a incidência de alergias, né, asma, bronquite, enfim. Date Magnets, ele te ajudaria, né, ter um bichinho de estimação te ajudaria a formar conexões amorosas, conhecer pessoas. Dogs for the Aged, aqui fala sobre os cachorros para as pessoas mais velhas. O quão bom é você ter um animal de estimação quando mais velho. Good for Mind and Soul, que eles são bons para a mente e a alma. E Good for the Heart, que ter um bichinho de estimação faz bem para o coração, certo? E aí, o enunciado é o seguinte: ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, então ela pretende dar força aos seus argumentos. Ela utiliza palavras e expressões como. Então, aqui vocês deveriam saber esse vocabulário que trata de research. O que é uma research? Research é uma pesquisa. A growing number of research é um número crescente de pesquisa. E several studies, que são muitos estudos, tá? E qual é o objetivo dessa escolha de palavras? Então, ela escolhe essas palavras a fim de reforçar os argumentos dela. Por quê? Quando você fala em pesquisa, estudo, um número crescente de pesquisas, ou seja, que essas pesquisas também estão em andamento, as pessoas têm curiosidade de saber mais sobre o assunto, isso reforça os argumentos dela. Então, é como se ela estivesse explicando que não é algo que ela pensou, enfim, que não há uma comprovação. Ela diz que há uma comprovação a partir das pesquisas, né? Então, essas foram as escolhas de palavras que ela utilizou a fim de convencer o leitor sobre os benefícios de adotar os animais de estimação. Ok?
Então, agora nós vamos para Enem 2019, PPL. Aqui é o seguinte. Esse texto foi publicado em 2012, tá? Então, ele não é tão recente. De abril de 2012. E ele fala sobre The Power of Pictures. Como a gente poderia traduzir The Power of Pictures? Que é o poder das imagens, o poder das fotos, das imagens, das gravuras, etc. E ele foi escrito por Vicky Ann, by Vicky Ann, tá? Ele está disponível na Time for Kids, que é uma revista, no caso, que tem como público-alvo as crianças, tá? No caso, assim, eu acredito que seja como uma revista. Aqui no Brasil, a gente tem a revista Crescer, que é uma revista que fala sobre crianças, mas na verdade é destinada ao público adulto, a pais, mães, etc. Então, foi disponível, né? Foi disponibilizado na revista Time for Kids, que fala sobre educação de crianças, criação de filhos, enfim. O poder das gravuras, o poder das imagens. Então, ao ler esse título, a gente vai fazer um brainstorming, que eu já conversei com vocês sobre o que é isso, né? Um brainstorming é quando a gente faz uma espécie de tempestade de ideias. Como assim? A gente pega uma determinada palavra e a gente faz associações dessa palavra, né? Quando eu falo em pictures, né? Em imagens, em fotos, o que eu lembro, né? Quais são as palavras que eu posso puxar desta palavra, né? Por exemplo, quando eu falo em pictures, eu posso pensar em momentos, né? Recordações, eu posso pensar em imagens de pessoas, de natureza, de propaganda, enfim. Penso, né? Posso fazer um, um puxado, né? Puxar palavras, né? A partir desse substantivo. E power é poder, então poder também já engloba, né? Outras questões, assim, engloba um nível bem grande, né? De palavras que eu posso usar para associar, ok? Então, a partir disso, nós vamos para o enunciado, onde nós temos o seguinte: reconhecendo o potencial da fotografia como uma linguagem universal. Então, o texto reconhece que a fotografia ela tem um potencial de comunicação, né, universal. Ou seja, a partir das imagens, todas as pessoas elas podem se comunicar, né? Então, por exemplo, quando você tem uma foto, uma pessoa que não sabe ler, ela vai enxergar a foto e ela sabe interpretar aquela imagem. Então, o texto reconhece a fotografia como um meio de linguagem universal. A organização mencionada intenciona levar. Então, aqui nós temos o comando, né? A oração que nós precisamos completar com a alternativa correta. Então, a organização mencionada, há ali uma organização. O que é uma organização? Uma organização pode ser uma ONG, que é uma organização não governamental, pode ser uma organização privada, né, de iniciativa privada, enfim. Então, a gente quer saber sobre a organização mencionada no texto e qual é a intenção dessa organização. Qual é a mensagem que ela quer passar, o que ela quer levar, né? Então, vamos ali. O que a gente vai fazer? Vamos procurar a palavra organização, que pode ser organization. A partir dessa palavra, a gente pode encontrar o nome dessa organização e qual o objetivo, ok? Então, vamos lá. Acharam? Ó, vou marcar aqui. Opa. Não estou conseguindo marcar com o mouse e com o cursor, mas aqui no terceiro parágrafo vocês têm o seguinte. That's the idea behind frame of mind. Então, essa é a ideia behind, por trás, the frame of mind. Frame of mind tá em letra maiúscula, então é o nome da organização. Qual é a ideia que ela quer passar, né? Qual é a intenção? O que essa organização quer levar? Aí vocês têm frame of mind. O que é frame? Frame é uma moldura. Então, frame of mind é a moldura da mente. Moore é o nome da pessoa ali.
co-founded the organization last year. Então, ele ele ajudou a fundar, ele foi um dos fundadores da organização do ano passado, with environmental educator, com o educador ambiental, educadora, na verdade, que é Diana Del Vecchio, and fellow nature photographer Neil Ever Osborne. E um fellow nature photographer, que seria um participante, né? Que é um fotógrafo de natureza. Então, ele ajudou a fundar essa organização no ano passado, com uma educadora ambiental e um fotógrafo de natureza, ok? The group is on a mission. Ó, aqui nós temos bem o que a gente precisa. The group is on a mission. O grupo está numa missão to help young people around the world, de ajudar pessoas jovens around the world, em torno do mundo, pelo mundo. Connect with nature, a se conectar com a natureza, through photography workshops. Through é através. Então, através de workshops de fotografia. Então, essa é a intenção da organização Frame of Mind, que é o quê? Tá bem claro ali. Eles têm uma missão de ajudar os jovens pelo mundo a se conectar com a natureza através de workshops de fotografia. Então, imagine o que é um workshop de fotografia com a intenção de conectar os jovens à natureza. Eles pegam uma câmera, né, uma máquina fotográfica, e saem para fotografar. E isso vai fazer com quê? Com que sensibilize esse jovem, né, a se conectar e a entender mais sobre a natureza. Então, nós vamos para as alternativas. A organização mencionada intenciona levar as gerações mais jovens a reconhecerem diferentes línguas e culturas. Não é a intenção deles, né? Os jovens a compreenderem melhor a relação entre o meio ambiente e suas vidas, pode ser. Os estudantes haitianos a conhecerem seus parques nacionais. Gente, aqui essa letra C, desculpa, ela é muito pontual, né? Ela tá dando muitos detalhes. Então, tá falando sobre apenas estudantes haitianos do Haiti e apenas, né, sobre a questão deles conhecerem parques nacionais. E não é essa a intenção, né? É jovens em geral. Tanto que aqui nesse terceiro parágrafo que nós já lemos, ó, são young people around the world, pelo mundo. Então, não são só os haitianos. Os jornalistas locais a buscarem parcerias com organizações não governamentais, nada a ver, né? E os alunos de jornalismo do Haiti a usarem câmeras digitais em pesquisas. Não, aqui nós vamos marcar a alternativa B. Os jovens a compreenderem melhor a relação entre o meio ambiente e suas vidas. Né? Eles se conectam com a natureza a partir desses workshops de fotografia. Super legal, né? Uma iniciativa muito legal. Agora nós vamos para o Enem 2018. Aqui nós temos uma relação que é falada, é comentada lá na parte lá nas habilidades, quando a gente falou no começo das aulas, né, na apostila sobre as habilidades cobradas no Enem, né? E uma delas é a questão da intertextualidade. Isso vocês devem estar estudando também em português. Isso, na verdade, né, é algo que a gente usa para todas as matérias, para a nossa vida, a questão da relação entre 2, 3 textos sobre o mesmo assunto. Então, quando nós vemos essa questão, passamos os olhos, né, damos uma passada de olhos num primeiro momento, nós vemos o texto 1 e texto 2. Então, temos 2 textos, ou seja, questão de intertextualidade, e aí o título é o seguinte: A Free World Class Education for Anyone, Anywhere. Então, é um Free World Class Education. É uma educação, tá? Aqui nós temos substantivo. Que tipo de educação é essa? É um estilo educacional free, livre, de world class, de classes, tá?
Então, se a gente pensa em classe, né, world class, a gente está falando sobre classes, a gente pode repartir a sociedade em várias classes, né? Raça, gênero, a classe social, digamos, né, o poder, poder de compra, enfim. E eles estão propondo, né, uma educação livre, né, desses estereótipos, uma educação para todos, digamos, para anyone. O que que é anyone, gente? É qualquer pessoa, tá? Anyone, anywhere. Falou em where, em lugar. Então, texto 1 e texto 2. Vamos falar sobre isso, sobre esse assunto, né? Ele foi disponível esse texto na FNOC, acho que seria essa a pronúncia correta, não conheço esse site, WordPress. Até tentei acessar, enfim, e já não tá mais lá. Se alguém conseguir se interessar, me fala. Vamos para o enunciado, tá? Com o impacto das tecnologias e ampliação das redes sociais, isso lá em 2012, né, já era falado. Consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Então, hoje em dia, na internet, as pessoas podem opinar, né, sobre serviços, enfim. Nesse sentido, o segundo texto, então, foco no segundo texto, tá? Nesse sentido, ou seja, o segundo texto, ele traz a opinião de alguém, alguém que está opinando sobre o primeiro texto, tá? O segundo texto, que é um comentário, então ele explica, olha como essa questão está nos ajudando a responder. É um comentário sobre o site divulgado no primeiro. Então, o que foi divulgado no primeiro texto? Um site. Apresenta a intenção do autor de. Então, qual é a intenção do autor do texto 2? Qual é a intenção desse autor nesse comentário dele? O que ele quer nos passar? Qual a ideia dele? Então, nós vamos ter que ler o texto 2, tá? Que é um comentário aqui do texto 1. I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. Uma frase de impacto, tá? Ó, didn't é a negativa no passado. Então, I didn't have, eu não tive um problema com o site da Khan Academy until very, very recently. Até muito recentemente. Então, quer dizer o quê? Ele não tinha problemas com esse site, mas hoje ele está com problemas, tá? Até muito recentemente estava tudo bem, agora talvez não. Então, for me, para mim, minha opinião, the problem is the way Khan Academy is being promoted. Então, para mim, o problema é a forma, a maneira que a Khan Academy está sendo promovida. The way the media sees it as revolutionizing education. A maneira como a mídia a vê, né, vê a Khan Academy como uma educação revolucionária, um meio de educação revolucionária. The way people with power and money view education as simply see and get. Então, a maneira como as pessoas com poder e dinheiro veem a educação como simplesmente see and get. Aqui nós temos uma expressão, gente. O que seria sit and get? Vamos destrinchar essa palavra. Sit é o mesmo que sentar, né? Get é o mesmo que consumir. Lembra que o get, ele tem um sentido de adquirir ou de conseguir. Então, o sit and get seria um modelo assim, de você apenas absorver o conhecimento que está sendo passado, né? Ser um aluno, digamos, passivo. Então, você senta ali, né? Fica sentadinho e só assiste aulas, por exemplo, né? Não tem a comunicação com o professor, né? Aqui nós temos um modelo que é parecido com esse sit and get, porém nós temos uma comunicação. Vocês podem me mandar mensagens, vocês podem marcar plantões, então nós temos uma certa convivência, digamos, né? Porém, ali a maneira como essas pessoas com dinheiro e poder, elas veem a educação como simplesmente um sit and get, né? Você só absorver conhecimento a partir da, da, como é que eu poderia usar a palavra para vocês, né? A partir de assistir aulas, né?
apenas assistir às aulas e não ter essa convivência com o professor, enfim. If your philosophy of education is sit and get, an example, ali é por exemplo, né? Teaching is telling and learning is listening. The Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Então, se a tua filosofia de educação é sit and get, teaching is telling, ensinar é falar, and learning is listening, e aprender é ouvir. The Khan Academy is way more efficient. A Khan Academy é mais eficiente than classroom lecturing, do que o letramento em sala de aula. Khan Academy does it better. Quer dizer o quê? Que a Khan Academy faz isso melhor. But true progressive educators, mas verdadeiros educadores, true education visionaries, visionários verdadeiros da educação, and revolutionaries e revolucionários, don't want to do these things better. Não querem fazer essas coisas melhor. We want to do better things. Queremos fazer coisas melhores. Ou seja, aqui no texto 2, o autor está fazendo uma crítica bem severa ao texto 1, que é a maneira como a Khan Academy está sendo promovida pela mídia, né? O modelo vendido por essa Academy, digamos, por esse curso, é um modelo de educação sit and get, que seria o quê? O aluno ouve, o professor fala, o aluno ouve, e é isso aí, né? Mas ele diz que educadores verdadeiros, né, visionários da educação, revolucionários, eles não veem a educação dessa forma, né? Eles querem fazer coisas melhores. Ou seja, o autor aqui desse comentário, ele diz que os educadores de verdade, né, tanto que ele frisa muito a palavra true, ela aparece ali 2 vezes, verdadeiro, né, que essas pessoas podem fazer coisas melhores do que a Khan Academy promete. Então, vamos ler novamente o enunciado para conseguirmos responder a questão. Com o impacto das tecnologias, ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de elogiar o trabalho proposto. Não, ele não está elogiando, né? Então essa é absurda. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Gente, não, ele não está reforçando um posicionamento da mídia, ele está criticando o posicionamento da mídia. Letra C. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da produção. D. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. E a letra E. Criticar a concepção da educação em que se baseia a organização. Que organização é essa? A Khan Academy. Então, ele quer criticar essa concepção de educação que eles estão ali tentando vender, digamos, né? Ok? Então, a número 3, a resposta é a letra E. Agora, nós temos também, ainda do Enem de 2018, uma questão super famosa, que é sobre o livro 1984, que a pronúncia inglesa é 1984. Aqui nós temos um excerto desse livro, né, uma pequena parte do livro, que é do George Orwell, 1984. Foi publicado em 1977. Antes de lermos o excerto, nós vamos para o enunciado. O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do ONDA. Então, a ideia evidenciada dentro dessa passagem, dentro desse excerto, é que o controle do Estado, né, o controle do Estado sobre as informações, sobre os indivíduos, ele se dá por meio do quê? Né? Então, nós temos aqui algumas alternativas. O boicote a ideais libertários, poder sobre memórias e registros, manipulação de pensamentos individuais, veto ao culto das tradições e censura a produções orais e escritas. Então, assim,
Das alternativas que nós temos aqui, nenhuma delas é absurda, tá? Na minha concepção. Por quê? O Estado pode sim controlar ideais libertários, né? As memórias e registros, manipular pensamentos, né? Pensamentos tanto individuais quanto pensamentos coletivos. Pode vetar o culto a tradições, né? Vetar as tradições que as pessoas têm, que se passam de famílias de geração a geração, né? E censurar produções orais escritas. Tudo isso é possível, tá? Mas nós temos que ver dentro desse excerto o que o autor fala, né? Como o controle do Estado se dá dentro ali desse excerto, ok? Então, nós vamos começar. Como é um texto pequeno, não é um texto muito grande, nós podemos ler ele de uma forma inteira, né? É necessário. Então, is it your opinion, Winston, that the past has real existence? Então, é a tua opinião, Winston, que o passado tem uma existência real? O'Brien smiled faintly. O O'Brien sorriu faintly. I will put it more precisely. Aí ele continua, ele meio que diz assim: ah, eu vou colocar isso, eu vou te apresentar isso mais precisamente. Does the past exist concretely in space? O passado existe concretamente no espaço, então o passado, né, as memórias, elas existem de forma concreta. Is there somewhere or other a place, a world of solid objects where the past is still happening? Então, há algum lugar, ou outro place, né? Há algum lugar somewhere, em algum lugar, ou um outro lugar no mundo de objetos sólidos, né? Quando eu falo um objeto sólido, eu tô falando um livro, num lugar, né? Não tô falando do campo das ideias só. Where the past is still happening, onde o passado ainda está acontecendo, o still da ideia de ainda. No. Ele respondeu não. Then, where does the past exist, if at all? Então, onde o passado existe? Se existe. If at all, como um todo. In records, it is written down. In records, nos registros, nas memórias, está escrito. It is written down. In records, em registros. And, em que mais? In the mind, in human memories, na mente, nas memórias humanas, nas lembranças humanas. In memory, nas memórias? Very well then, muito bem então. We, nós, the party, o partido, control all records, controlamos todos os registros. And we control all memories, e controlamos todas as memórias. Then we control the past, do we not? Então nós controlamos o passado, não é? Então, dentro da passagem, né, a ideia evidenciada é que o controle do Estado se dá por meio do quê? Letra C, o poder sobre memórias e registros. Então, o Estado, a fim de controlar o passado, né, de expor ou não informações do passado, ele pode controlar, sim, as memórias e os registros, ou seja, queimar arquivos, queimar livros que contam coisas que aconteceram, né, registros, e essas coisas acabam que elas só são registradas e lembradas dentro da memória, ok? Da memória das pessoas, dos que viveram em uma determinada época. Agora nós vamos para a questão de número 5. Aqui nós temos um poema, tá? Alguns versos de um poema da Kamala Das, do ano de 1965, tá? Aqui nós temos 2 pontinhos, 10 é o outubro, né? E esse texto, ele foi publicado no The Handbook of World Englishes. Handbook é um livro de mão, seria assim um livro menorzinho, tá? De ingleses globais. No caso, os ingleses que a gente fala aqui é a língua inglesa, os diferentes estilos de língua inglesa, de sotaques, de formações pelo mundo, tá? Então, esse texto aqui da Kamala Das, dessa poetisa, vai falar sobre
diferentes tipos de inglês, né? Então, antes de lermos o texto, vamos para o enunciado, como sempre. Então, a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, então essa escritora ela é indiana, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Então, a primeira língua dela qual é, né? A do país dela. Porém, ela escreve em inglês. Nesses versos, ela. Então, o que ela faz nesses versos que vocês têm ali? Usa a língua inglesa com efeito humorístico? Nós vamos ver se ela traz um efeito humorístico nesse texto. Letra B. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Então, se ela recorre a essas vozes, ela recorre a escritores, a outros escritores, né? Que no caso são ingleses. Essa é muito pouco provável. Por quê? Porque ela está escrevendo. Ela usa da voz dela, da escrita dela, tá? Até porque são poucos versos. Então, como ela. Seria muito difícil, só com esses versos, ela recorrer e falar sobre vários autores. Na letra C, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. D, demonstra consciência de sua identidade linguística. E reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Vamos ler então? Don't write in English, they said. Então, não escreva em inglês, eles disseram. English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua materna. The language I speak becomes mine. O idioma que eu falo torna-se meu. Its distortions, suas distorções. Its queerness, all mine. Sua esquisitice, suas peculiaridades, queerness, todas minhas. Mine alone, só minhas. It is half English, é metade inglês. Half Indian, metade indiano. Funny perhaps, divertido talvez. But it is honest, mas é honesto. It is as human as I am human. É tão humano quanto eu sou humana, quanto eu existo. It voices my joys, dá voz às minhas alegrias, my longings, minhas esperas, e my hopes, e as minhas esperanças, no caso. Então, nesses versos, gente, o que ela faz? Ela usa a língua inglesa com efeito humorístico? Não. Nós não estamos falando aqui de uma situação de humor, né? Recorre à voz de vários escritores ingleses, essas nós já havíamos eliminado. Na letra C, ela adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Ela demonstra consciência de sua identidade linguística ou ela reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês? Aqui, gente, ela demonstra uma consciência da identidade linguística dela. Ela demonstra que, tudo bem, o inglês dela tem distorções, peculiaridades, né? São todas dela, ela diz. É metade inglês, metade indiano, divertido talvez, mas é honesto, é humano. Então, ela reconhece que há sim uma diferença, né? Há essa identidade linguística dela, pelo inglês não ser o idioma materno, né? A língua materna dela, porém, ela diz que é o meu inglês, é o inglês que eu falo, tá bom? Então, na número 5, nós vamos marcar a letra D, a quarta alternativa. Agora, nós vamos para o Enem 2017. O Enem 2017 vai ficar para o nosso próximo vídeo. Aqui eu vi que deu 34 minutos, então eu acho que um vídeo já tá de bom tamanho. Esse vídeo eu vou fazer um vídeo menorzinho, tá? Quer dizer, um outro vídeo pra gente dividir essa parte em 2 blocos. Tá ali postadinho para vocês, é só acessar, ok? See you on the next video. Vejo vocês no próximo vídeo pra gente resolver as outras questões. Bye, bye!